Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos à redação de O Tempo em Brasília, onde está o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você, boa semana. Boa tarde, Léo, boa tarde também para o Juscelino e para todos os ouvintes, ótima semana para todos. Pois é, Ricardo, a gente já, claro, não teria como não comentar sobre toda essa situação envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, também a Polícia Federal, e quais são as informações de momento que a gente tem sobre esse fato, quais as repercussões estão ganhando mais destaque aí em Brasília. Olha, muita repercussão política, né, Léo? Assim, principalmente com a estratégia petista de levar o assunto à justiça eleitoral, à campanha eleitoral, né? O PT quer aproveitar isso para fazer uma campanha focada na paz e dizendo que só caso Lula vença a gente vai ter paz de fato no país, porque isso seria um reflexo, o caso do Roberto Jefferson seria um reflexo do discurso, né, de Bolsonaro nos últimos anos. Então esse é um dos reflexos. E por outro lado, na campanha do presidente, um esforço muito grande para separar os casos, separar o presidente de Roberto Jefferson, né, deixar claro que o presidente não apoia de maneira nenhuma, né, e isso tem gerado uma série de discussões, inclusive no âmbito judicial, né, com ações na justiça e tal. Isso do ponto de vista político. No ponto de vista jurídico, policial, vamos dizer assim, né, Roberto Jefferson está preso lá no presídio de Benfica, é um presídio famoso lá no Rio, porque recebeu vários políticos já, pessoal da Lava Jato, né. E ele vai participar hoje de uma audiência de custódia, né, que deve, claro, manter a prisão. E existe uma perspectiva, inclusive, de que se discuta se ele vai ficar em Benfica ou se ele vai ser transferido para o presídio de Bangu. Esse é um primeiro fato. Outro fato é o de que ele foi indiciado pela polícia, né, por 4 tentativas de homicídio, por ter atirado e jogado granadas contra os policiais. E ainda vai haver também uma investigação sobre a posse das armas, né, porque o Exército quer saber como é que ele teve acesso, o fato de ele ser CAC em Brasília, ou seja, ele não poderia ter essas armas lá no Rio de Janeiro. Tudo isso vai ser investigado e pode gerar outros problemas aí, tanto para o Roberto Jefferson quanto para quem fiscalizava toda essa situação, né? Justamente, nós estamos até mostrando também na nossa tela aí algumas imagens que foram registradas ontem da prisão do Roberto Jefferson. Enfim, a gente tem, Ricardo, uma situação bem complexa aí em todo esse imbróglio, né? Porque esse mandado de prisão que foi cumprido ontem pela Polícia Federal não foi justamente diretamente envolvendo as ofensas graves que ele fez contra a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Isso já na sexta-feira. Foi porque ele já estava violando por completo a sua prisão domiciliar, né? Ele era proibido de falar nas redes sociais, mas nunca respeitou isso. Era proibido de receber visitas de outros investigados e suspeitos em vários inquéritos, mas ele também nunca respeitou. A gente viu também uma movimentação muito estranha, aquele entra e sai até do padre Kelmon, a Polícia Federal ter permitido aquele entra e sai na casa dele. Ou seja, ele perdeu a sua prisão domiciliar por ter descumprido as regras impostas pelas justiças, né? Pela justiça, sem contar o fato grave de ofensa a uma ministra da Suprema Corte, né? Exatamente. A ofensa à ministra serviu para provar mais uma vez que ele continuava fazendo vídeos, utilizando redes sociais, recebendo pessoas e praticando atos que estavam como condição, né? Ele não praticar, estava com condição dele ficar em prisão domiciliar, porque ele estava numa prisão preventiva, foi levado para casa em razão de problemas de saúde com essas condições. Se ele não cumpre a condição, o efeito para qualquer preso é a volta à prisão. Inclusive, essa história toda, essa discussão toda, eu acho que é importante a gente dizer, né? Muita gente fala de delito de opinião, que ele estaria sendo condenado por delito de opinião, mas, na verdade, ele fazia ameaças à corte e fazia ataques. E se alguém, na época, dizia, olha, não, essa é só opinião, é bravata, é blefe, né? Ele está sendo preso, mas não deveria porque ele não praticou ato nenhum, ele apenas falou sobre o Supremo. Eu acho que quando ele joga granadas e atira em policiais, ele deixa claro que não era bravata, né? Que ele, de fato, poderia agir contra o aparato do Estado. No caso, ele agiu contra o aparato da Polícia Federal. Então, quando ele fazia ameaças ao Supremo Tribunal Federal, acho que fica claro agora que ele não estava brincando, né? Então, esse argumento já não vale mais, né?
Eu acho que é isso. Muita gente fala, mas ele considerava a prisão injusta. Ué, mas todo bandido, todo não, mas muitos bandidos podem considerar suas prisões injustas, nem por isso eles podem atacar, né? Então, tem onde recorrer, né? Exato. E ele vai só se complicando, né, Léo? Porque, olha, ele já respondia, até anotei tudo aqui, estava levantando aqui os pontos, né? Ele já respondia por crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria, difamação, né? Isso já era uma coisa que ele estava sendo investigado. Também investigação até de racismo e outros casos, né? Mas ele depois passa a ser investigado por conta do artigo 359L da lei contra ataques ao Estado Democrático de Direito, por tentar impedir ou restringir de alguma forma o exercício dos poderes, né? Quando ele defende, temos que fechar o Supremo Tribunal Federal, precisamos fazer alguma coisa, agir de forma armada para impedir o funcionamento dos poderes, ele já corria o risco, né, de prisão por esse episódio, né? Sem falar nos episódios de organização criminosa, né, que está envolvido, já que ele está envolvido com outras pessoas, os crimes eleitorais, e agora ele junta mais duas coisas para sua ficha, né? Porque resistência à prisão e principalmente essas 4 tentativas de assassinato, né? Porque eram 4 agentes da polícia, né? Quando ele atira e joga uma granada ou 2 granadas, evidentemente que na melhor das hipóteses para ele assumiu o risco de matar. Ele poderia fazer, não estava tentando matar, não atirei neles diretamente, atirei no carro e tal, mas ele assumiu o risco, né, dessa tentativa de homicídio, e então pelo menos o dolo eventual pode vir a ter nesse caso. Gera um problemão para ele, lembrando que ele não é réu primário mais, então tudo torna mais complicado, as penas ficam maiores ainda, né? Então essa é a situação do Roberto Jefferson hoje, né? E complicadíssimo ele dizer que não tinha intenção de matar, sendo que nós temos fotos, assim, eu digo estarrecedoras, né? Mostrando ali furos, né? Perfurações no encosto da cabeça, ali também no banco traseiro, no banco do passageiro da frente, mas nas costas, onde atingiria ali facilmente coração, pulmão, órgãos vitais, ou seja, como que a pessoa atinge daquela maneira, né? Um carro, mais de 20 disparos, e diz que não é para matar. É uma situação muito complicada. Agora, eu deixo registrado aqui também, Ricardo, que ontem muitos políticos, né, em Brasília e por todo o Brasil, as pessoas começaram a correr para prestar uma certa solidariedade à ministra Carmen Lúcia pelas ofensas que ela sofreu na sexta-feira. Ou seja, as pessoas demoraram 2 dias para demonstrarem algum tipo de solidariedade à ministra, justamente só depois desse fato, tentando desvencilhar aí qualquer ligação com Roberto Jefferson. Destaco aqui, inclusive, entre esses políticos, o governador Romeu Zema, né, que só ontem se solidarizou com aquelas agressões graves contra a Carmen Lúcia na sexta-feira, né? Exatamente. Você disse muito bem, né? Foi preciso Roberto Jefferson dar tiros e jogar granadas em policiais para que o assunto ganhasse, de fato, a relevância que precisava ter ganhado logo de cara, né? E me chamou também a atenção o fato de que muitos aliados do presidente tiveram uma postura dúbia, né? Porque, num primeiro momento, questionaram o Roberto Jefferson, sim, mas de uma forma branda, mas falaram muito mais da ação em si, disseram, é uma decisão, é uma medida irregular, ele precisava se defender. Inclusive o deputado Ottoni de Paula, que é próximo do Jefferson, né, e que é da base do presidente Jair Bolsonaro, chegou a gravar um vídeo nas redes sociais dizendo que o presidente já havia autorizado o envio de forças armadas para Levi Gasparyan para proteger o Roberto Jefferson da ação da PF. Você veja que loucura, que absurdo completo, né? E aí, quando o presidente soltou um vídeo chamando Roberto Jefferson de bandido, dizendo que quem atira em polícia tem que ser tratado como bandido, né? Escreveu na legenda lá que seria um ato criminoso. Aí muita gente mudou de ideia, né? E passou a fazer críticas ao Roberto Jefferson, inclusive fazer a ligação dele com o PT, porque lá atrás ele foi mensaleiro, né? Foi condenado junto com os petistas no episódio do Mensalão, né? Então, isso chama atenção também. Na hora que o presidente dá a senha, estamos abandonando aqui, pelo menos temporariamente, até as eleições do nosso aliado, aí várias pessoas abandonam também, né? E há, inclusive, nos bastidores, uma expectativa de que como é que Roberto Jefferson vai reagir a isso, né? A maioria das pessoas entende que Jefferson não vai, obviamente, ficar satisfeito com a postura que teve Bolsonaro, mas que vai entender que antes da eleição o Bolsonaro não pode fazer nada por ele. Espera
que Bolsonaro faça algo depois da eleição, né? Precisa ver se isso de fato vai acontecer. É verdade, é impressionante. Agora aguardar os desdobramentos e isso também na campanha de Jair Bolsonaro. Hoje a gente tem IPEC, com certeza essa pesquisa que sai hoje não vai retratar o fato de ontem, né? A população ainda está assimilando, mas campanhas preocupadas, né? Tanto do lado de Lula quanto de Bolsonaro, causa uma preocupação, um fato político assim muito extra, muito fora da curva, né, Ricardo? Mas quarta temos Datafolha e ao longo da semana outras pesquisas também, né? Exatamente. Assim, o IPEC, como ele começou bem antes, ele vai pegar um dia só, um pedacinho do dia só desse assunto, porque ele vai sair às 6, então ele terminou já mais cedo. Então não vai pegar quase nada desse episódio em si, né? E também há dúvidas de quanto esse episódio chama atenção, porque é difícil explicar também, né? Você falar, bom, alguém atirou na polícia, mas esse alguém é ligado a Bolsonaro, qual é a ligação que ele tem, qual é a relação e por que ele fez isso, e aí tem que explicar a decisão, quer dizer, não é uma coisa simples também, né? Agora, o fato é que as campanhas estão muito tensas, né? Não só por conta desse episódio, mas de outros, né? E há uma disputa judicial, inclusive, muito grande. Hoje tivemos várias decisões do Supremo Tribunal Federal, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral, né? Tivemos algumas ontem e outras hoje, por exemplo, proibindo o Lula e alguns perfis petistas de vincular o Bolsonaro a uma eventual redução de salário mínimo, né? Várias decisões a esse respeito. Tivemos outra decisão que proíbe a campanha de Bolsonaro na TV de vincular Lula a traficantes do Rio de Janeiro. Então, assim, tivemos uma série de decisões para os dois lados desde o fim de semana e agora também, né? Já tínhamos a decisão de sábado que deu 116 inserções para Lula. Na verdade, são 25 inserções distribuídas no universo de várias emissoras, o total dá 116 inserções. Então, assim, a gente tem uma batalha judicial, o Tribunal Superior Eleitoral está tentando segurar um pouco a campanha num ritmo e num clima um pouco menos pesado, mas inevitável essa semana, se a gente já teve tudo até agora, essa semana final vai ser assim. E sempre com essa possibilidade, infelizmente, de surgirem fatos, nem sempre muito positivos, né? Que interfiram de alguma maneira no processo eleitoral. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ricardo, muito obrigado. Então, até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, para todos os ouvintes. Até amanhã.